E a doutora Jordânia já está por aqui. Muito bom dia, doutora Bom Jordânia. dia, Lara. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu disse que é o tema do nosso Mulher em Foco, mas é algo que pode acontecer com os homens. Também pode acontecer com os homens. Também, viu, gente? Então, Kilson disse, olha aí, eu, né? Mas calma, Kilson, porque também pode acontecer. Né, mas, doutora Jordânia, eu pensava que isso era tipo coisa da cabeça da gente, né? Que a gente acaba colocando, não, eu como uma maçã e fico ainda com mais fome. Mas, então, por que o organismo da gente realmente acaba, às vezes, reagindo dessa forma? Isso acontece muito com o consumo da maçã, da pera, por ocorrer um esvaziamento gástrico muito rápido. Também são frutas de alto índice glicêmico, e aí elas correm rapidamente pela nossa corrente sanguínea e têm uma rápida absorção. Além de ter também o ácido tartárico, que vai aí alimentar um pouquinho esses fungos e bactérias no nosso organismo, exclusivamente, principalmente no nosso intestino, que é responsável 80% por esse habitat de bactérias e de fungos. Nossa senhora, olha aí, viu? E no caso das mulheres, então, e os sintomas, vamos dizer assim, acabam sendo piores? Existem 3 tipos de disbiose. Certo. Existe disbiose oral, certo? Que aí pode ocasionar o quê? Mau hálito, principalmente. Às vezes está ocasionado mais com questão estomacal e intestinal do que ao próprio hábito de não escovar ou ter tártaro nos dentes. Certo. Existe também a disbiose intestinal, que é muito comum entre homens e mulheres e é muito predominante no consultório. E existe a disbiose, que a gente chama ela de candidíase, que ocorre mais em mulheres. Na maioria das vezes, elas chegam no consultório, tem essa candidíase de recorrência, né, de repetição, então acaba tendo uma crise ou mais de uma crise durante um mês. E isso pode acontecer principalmente próximo ao período menstrual. Então, aqueles 15 dias antes da menstruação que você, mulher, tem, e aí tem essa quedazinha da imunidade que está relacionada com o nosso intestino, pode aparecer uma crise de candidíase. Meu Deus, para você ver como realmente o nosso organismo, né, ele tá todo interligado. A gente diz, mas o que é que tem a ver, né? Uma coisa com a outra, mas aí tem tudo a ver mesmo, né? E qual o maior prejuízo, então, se a mulher não se atentar e não souber, por exemplo, que essa candidíase de repetição está associada nessa disbiose? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma investigação, né? Existe o exame também para fazer, que é o exame de fezes, que pode ser detectado, mas um exame de sintomas, a gente consegue já detectar aí se é uma disbiose de candidíase ou intestinal. Então, é necessário ter uma conversa. Os sintomas, quais são? Os sintomas: gases, estufamento, fadiga, cansaço, dor de cabeça. São sintomas, às vezes, muito comuns no nosso dia a dia e a gente não sabe que está relacionado com o nosso intestino ou até com aquela candidíase ali que aparece mensalmente de forma regular com algumas mulheres. Verdade. Tem alguma causa? Sim, principalmente a alimentação. Ei. A ansiedade, o estresse, deficiência de algumas vitaminas também vai causar a disbiose, mas principalmente a alimentação. O alto teor de consumo de bebida alcoólica, alimentos muito gordurosos, alimentos com alto teor de açúcar. E a gente não está falando só de chocolate, e sim de alimentos que a gente vai ao supermercado, compra, e aí lá naquele rótulozinho do ingrediente vem dizendo maltodextrina, que é o açúcar, que a gente não sabe. Esse é um dos nomes mais comuns que vai ter no rótulo, mas existem outros milhares de nomes ali que o açúcar ele vai estar de alguma forma camuflado. E aí, no decorrer desse tempo que a gente vai consumindo, a gente vai estar aí prejudicando o nosso intestino. No caso da disbiose intestinal, ela normalmente está associada a alguma outra doença, ou não? Ela pode desencadear algumas outras doenças. Que já desencadeia. Exatamente. O que é muito comum de uns anos para cá, aparecimento principalmente de alergias alimentares, muito relacionado principalmente ao leite. Então, ela pode desencadear uma alergia alimentar pelo fato de fermentar muito no intestino, esses fungos, essas bactérias, e aí essa fermentação pode estar ocorrendo através de proteínas de quê? De soja, milho, trigo modificado, leite, e aí ela vai desencadear algumas alergias e possivelmente também algumas doenças. Então vamos lá, né? Como é que eu sei que eu tenho disbiose? Um exemplo é comendo a maçã e tá com essa sensação de fome?
Sim, mas nem sempre está relacionado totalmente à maçã, né? tá? Porque a gente tem que olhar todo o contexto da alimentação. Então, o que eu pergunto muito ao paciente é: você sente muita fome no final do dia? A maioria, sim. Por quê? Não faz uma alimentação equilibrada nas primeiras refeições do dia. Tá. E isso acaba prejudicando também o decorrer. Então, às vezes não faz o café da manhã, às vezes vai fazer um lanche, é realmente só uma maçã. E aí essa fome ela vai aumentando cada vez mais, porque sua primeira refeição acaba sendo somente uma fruta. Na maioria das vezes é a maçã que a gente liga mais pelo lado do emagrecimento, dieta, leva a maçã como símbolo de tudo isso. Mas a maçã em si, a pera, algumas outras frutas, ela não vai estar relacionada totalmente à desbiose. O que eu digo que é muito importante, eu sempre falo aos pacientes, é importante sim ter acompanhamento nutricional. Você não faz o check-up todo ano, você não vai ao médico todo ano, faz exame de sangue, procura um médico quando está precisando, por estar sentindo sintomas X ou Y. Então é necessário também procurar um nutricionista de forma mensal, de forma anual, de forma que ele venha ajudar você a identificar coisas que às vezes os médicos não conseguem identificar por já ter evoluído para uma doença. É verdade. Então a gente está trazendo um papel de prevenir futuras doenças. E como a alimentação tem um papel importante, né, doutora Jordânia? Por exemplo, né, a própria desbiose, ela pode acabar, como você falou, né, levando como consequência outras doenças e ninguém quer isso. Né? Só que os sintomas, eles são muito clássicos de também outras doenças. Então, às vezes acaba confundindo, às vezes as pessoas acham que nunca é um problema relacionado à alimentação, né, em si, a nutrição vai procurar, né, o resolver outras questões e quando às vezes está lá, o problema está lá e não é solucionado, né? Esses mesmos sintomas da desbiose é muito parecido com sintomas de síndrome do intestino irritável, certo? Tem algumas características que são bem diferentes, mas algumas são bem parecidas, como dor no estômago, baixa intolerância à gordura. Então, quando você vai consumir algum tipo de alimento muito gorduroso, você vai exatamente naquele momento evacuar. Está muito parecido também com má indigestão. Então, é necessário realmente um parecer clínico para a gente poder trazer esse diagnóstico mais preciso para esse paciente e conseguir identificar se é desbiose ou não. Certo. No caso, se for diagnosticado que é desbiose, né? Qual é o tratamento? Qual é o tratamento? Primeiro lugar, a alimentação é essencial para ajudar todo esse contexto. Não pode comer o quê? Por exemplo, quem tem desbiose? Primeiro de tudo, a gente tem que cortar o açúcar. Que aí já é um conselho, né, geral. Mas corta de tudo? Não é que corta de tudo. Eu não trabalho nem dessa forma com os pacientes. Então, vai depender muito do que ele já consome. Então, na maioria das vezes, é um paciente que já vem consumindo chocolate de forma regular todos os dias. E aí, realmente, a gente tem que fazer a redução desse açúcar de forma contínua. E é bom dar também algumas dicas de alguns alimentos que vai conter aquele açúcar camuflado que, às vezes, a gente vai ao supermercado e não consegue identificar. Verdade. Então, é necessário também trazer essa consciência para o paciente quando ele for fazer as compras. Uma suplementação muito importante para estar ajustando essa flora intestinal, transformando a desbiose em simbiose, a gente estar fazendo a suplementação de probióticos para poder ajustar toda essa flora intestinal. Não só a flora intestinal, mas também se for uma candidíase ou uma desbiose oral. Então, os probióticos eles vão vir essenciais. Aonde a gente vai encontrar eles? Iogurtes. Certo? É necessário fazer uma suplementação em alguns casos específicos para poder estar ajustando de forma melhor, porque os iogurtes eles vão ter uma concentração menor. Mas, para você que está sentindo esses sintomas e quer solucionar em casa de alguma forma, o iogurte natural, sem sabor, ele é uma ótima opção. A pessoa acaba tendo também diarreia? Acaba tendo diarreia às vezes. Também. Nossa senhora, gente, não. Todo mundo quer resolver, né? Tentar resolver logo esse problema. O tratamento normalmente é demorado, doutora? Não. Tem pacientes que conseguem já ter uma melhora com 7 dias, 15 dias, quando começa a mudar a alimentação. Vai depender de como já é esse recordatório alimentar. E aí até a questão da candidíase também acaba já... Dependendo do grau também. Sim. Então, assim, eu recebo pacientes que têm crise de candidíase recorrente o mês todo. Então, é um trabalho realmente de formiguinha para a gente ir trabalhando devagar e ter essa melhora a longo prazo. Né? E já que tem esse quadro de candidíase recorrente, tem que ter esse cuidado de forma regular na alimentação também. Casos específicos de candidíase, uma vez a cada 3 meses, nesse caso, aí não tem para que a gente esperar tanto tempo para ter um resultado
logo, imediato. Né? De imediato. Isso. Mas é aquela coisa, né? Uma vez que tem uma vez candidíase, pode acabar tendo novamente. Com certeza. Eita, então o cuidado vai ser constante aí com essa alimentação. 80% das mulheres têm que ter candidíase pelo menos uma vez na vida. Então, você vai ter, independente de qual seja o motivo, você vai ter uma candidíase uma vez na Na vida. gravidez, inclusive, é bem comum. Muito né? comum. As mulheres terem candidíase. Exatamente. Aí pode estar relacionada à desbiose também na gravidez? Não especificamente, mas é bom ter esse ajuste do controle intestinal pelo fato do intestino também ser responsável pela absorção de micronutrientes, que são vitaminas e minerais. E quando estamos gestantes, a gente toma muita suplementação vitamínica. Verdade. E se esse intestino ele não tiver bom o suficiente, não tiver em ordem, a gente não tem uma boa absorção. Tá vendo, minha gente? Olha, o corpo do ser humano é Deus, né? Muito perfeito, sabe ligar bem as coisas, então a gente precisa estar cuidando dele por completo. E, doutora Jordânia, no caso, né, a pessoa está fazendo o tratamento direitinho, conseguiu, né? A cura, pode dizer assim? Não Não tem cura. porque pelo menos uma vez na vida você vai voltar a comer chocolate, você vai beber bebida alcoólica. Quem tem um hábito de fumar também prejudica nessa questão intestinal. Você vai ter uma crise de ansiedade, você vai ter um estresse, tudo isso está relacionado com essa desbiose. Então é muito relativo, vai depender do seu hábito, da sua rotina, do seu dia a dia, vai depender de como você leva a vida e aí ela pode voltar. Entendi. Se assemelha a uma gastrite também? Não. A gastrite, ela vai ser no estômago, então você vai sentir sintomas um pouquinho mais diferentes. Bem parecido com azia, refluxo, que pode causar uma tosse seca, aquela sensação de queimação na garganta, dor no estômago mesmo. O intestino, ele é um pouco mais delicado nesses outros sintomas. Então, não vai ter ligação também uma coisa com a outra. E existe uma idade que normalmente começa a mulher, né, passa a sentir mais. Em questão da candidíase, principalmente depois da primeira menarca, né? Depois da primeira menstruação, no caso. Mas antes pode também... ser em qualquer fase, Pode ser né, qualquer da fase. Mas antes da primeira menstruação também podemos ter. Crianças, às vezes, têm. Bebês têm candidíase. Pode ser oral, pode ser... nas partes íntimas também pode ocorrer. Mas essa no intestino também. Essa intestinal também? Também. Oh, Jesus, aí o tratamento vai ser, claro, que adequado a cada fase. Exatamente. Aí da vida, né? E no caso de mulheres, por exemplo, doutora Jordânia, e homens também, vou até entrar também nesse mérito, que tenham alguma outra, por exemplo, tem diabetes, que no caso já vai ter o açúcar mais controlado, mas ainda, e a alimentação normalmente é mais controlada, mas ela pode também desenvolver esse tipo de doença ou é mais... Pode também desenvolver. Pode também, porque, como eu disse, hoje... Então vai ser uma restrição ainda mais severa. Exatamente. Principalmente pessoas diabéticas que, às vezes, não têm o controle do que está comprando. Então, existem realmente as pessoas conscientes que a gente recebe no consultório e diz, olha, eu tenho diabetes há tanto tempo, então eu sei exatamente o que eu estou comprando, né? Eu sempre peço para olhar o rótulo, eu vou ensinar junto com o paciente. Tem aqueles que é nota 10, consegue tirar de letra, mas tem aqueles que vêm com algumas marcas de alguns produtos que acham que realmente é indicado para diabético e não é. Entendi. E aí acaba prejudicando um pouquinho porque tem muito aroma artificial, tem muitos produtos que vai ajudar na conservação do alimento que vai ocasionar essa desbiose. Esse é o grande problema da nossa geração, digamos assim, hoje em dia, porque existem muitos produtos que têm esses aditivos desnecessários que vai prejudicar mais ainda o nosso intestino. Verdade. Tem uma pergunta aqui, doutora Jordânia, da Fátima Andrade. Dona Fátima sempre participando, obrigada. E obrigada pelo elogio também, disse que o lookinho tá lindo. Cada das malhas sempre. Ela pergunta, doutora Jordânia, se é melhor substituir, por exemplo, a maçã pela banana? Pode ser uma boa opção, mas é como eu disse, a maçã não está totalmente ligada com essa questão da desbiose, certo? Ela foi um exemplo, porque é muito comum a gente ver as pessoas no consultório, principalmente, elas falando, eu como uma maçã, eu não mato minha fome. Não dá em nada, a maçã, coitada. Então, você pode sentir fome com a banana também, dependendo de como você vai se alimentar no restante do dia. E que, no caso, essa sensação vai ser justamente por algo que não está certo lá no seu... Né? Exatamente. Lá no intestino, viu? Tá certo. Mas aí, de toda forma, é uma opção, né, bacana. Para sentir... A banana, ela acaba dando essa sensação de... Ou não, se a pessoa tiver desbiose, vai sentir essa falta de saciedade de todo jeito. Ela não tem um ácido tartárico como a maçã.
ela pode ser uma boa opção. Mas aí essa paciente, ela também é diabética? A maçã não pode ser uma boa opção para quem é diabético também. Entendi. Olha aí, gente, muitas informações importantes hoje aí sobre essa doença. Eu confesso, eu estava até dizendo à doutora Jordânia antes de entrar aqui ao ar, que eu amo esse programa, gente, porque eu tô aprendendo demais. Eu não sabia nem que existia, né, desbiose intestinal, mas para você ver, e vocês que é bem comum. Muito comum. Que é uma situação comum. Então, às vezes, a pessoa até tem o problema, mas não sabe que tem, né? E às vezes trata da forma errada, trata outra situação que não está certo. Então, sentiu algum desses sintomas que a doutora Jordânia falou aqui pra gente, já procura aí conversar, né? E sempre cuidar da alimentação, né? Que acaba interferindo, influenciando em muita coisa na vida da gente, no nosso organismo, né? Obrigada, viu, doutora Jordânia? Obrigada a você, Lara, pelo convite. Tá, joia, adorei.